Quem está feliz de um amém bem forte. Amém. Quem está triste, diga glória. Quem está alegre canta, quem está triste ora. Sabe por que esse louvor, irmãos, eu ainda não vi em lugar nenhum que não cantasse esse louvor que nós acabamos de cantar, e que não haja uma ação direta do Espírito Santo, tocando pessoas, tocando vidas, e o Espírito pede. Aleluia. Porque essa é uma das maiores declarações da Bíblia. Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor. Aleluia. O inferno, irmão, o diabo detesta essa afirmação, porque ele é tido como príncipe deste mundo, príncipe deste século que vem, cegando o entendimento. Mas ele pode ser príncipe, mas Jesus é o Rei. Aleluia. Quando ele te diz que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, primeiro, se você não conseguiu cantar isso, sinto muito para você, porque a Bíblia diz que ninguém, diga comigo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Quando uma pessoa manifestada em demônio, e você fica em dúvida se é Deus ou se não é Deus, você deve falar para ela: declare comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, o bicho torce para lá, roda para cá, mas ele não fala, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Será que você consegue dizer agora: Jesus Cristo é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. Não consegui ouvir. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Deus. E se a pessoa está ao seu lado consegue dizer? Se ela não conseguir dizer, expulsa, põe a mão expulsa. Tá? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Conseguiu dizer? Todos conseguiram dizer? Amém. Bom, ninguém botou a mão na cabeça de ninguém, então todos estão libertos. Glória a Deus. Porque a palavra Senhor quer dizer dono, possuidor legítimo. Quem é o dono de tudo isso aqui, irmãos? Deus, Jesus, Ele é o dono. Quem é o teu dono? Jesus. Quem é dono do teu dinheiro? Jesus. Eu tenho cansado de falar para vocês, irmãos, que aqui nessa terra ninguém é dono de nada. E não é mesmo. Você bate no peito e diz assim: meu pai. Não paga IPVA não para você ver. Não paga o seguro do debate. Não paga o seguro obrigatório. Você vê se você tem carro. Não, eu comprei na agência. Comprou por quê? Com o dinheiro que era do governo. Quando eles cismam assim, eu fiz tudo. Não, eu comprei um terreno, agora eu tenho um terreno. Tem um terreno? É mesmo? É teu? Que legal. Não paga o terreno não, você vê se é teu. Nessa terra, irmãos, nem o cemitério, aquele pedacinho de terra é teu. Para ser enterrado lá você paga uma taxa. É uma verdade. Verdade. Então a gente tem que parar com esse doce engano de que tudo é nosso, irmão. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Aleluia. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Bem, então se é de Deus eu não preciso pagar. Disse Jesus: dá a César Que é de César. que é de César, e a Deus é
que é de Deus. César é o governo, é o sistema, é o administrativo. E quem estabeleceu autoridades? Deus. Então a gente submete à autoridade. Então, queridos, mas a gente quer dar o que é de César, mas não quer dar o que é de Deus. E aqui está uma das dificuldades de muita gente seguir a Jesus, porque elas não conseguem amar nada na vida senão o dinheiro. Amam o dinheiro mais do que a própria vida, mais do que a família, mais do que a si mesmo. Existem pessoas que se matam para ter dinheiro. É importante que você entenda, irmãos, que o que Davi diz é uma verdade. Vou citar apenas o que ele fala em Crônicas 29. Ele diz assim: quem somos nós para te dar alguma coisa? Tudo é teu, das tuas mãos te damos, das tuas mãos te damos, ou seja, nós te devolvemos o que é teu. Hoje nós tivemos o privilégio de levar os líderes de células e os familiares para a estância Efatá. E cada vez que os irmãos romanos ficam mais felizes, eu vejo os olhos brilhando e me dá mais força para continuar trabalhando e fazendo o melhor para vocês. Eu fico feliz quando vejo gente aprovando, né? Olha como ficou bom o mundo, como ficou bom aqui, esse espaço do meio, laguinho, e as pessoas vibram com o peixe, vibram com as coisas que Deus tem nos dado. Porque com isso você consegue ver o que eu já estou vendo. Você já consegue ver tudo arborizado, tudo bonito, flores, animais e principalmente gente sendo curado, tratado, recebendo a palavra de Deus, encontro para casais, encontro para jovens, retiros espirituais, encontros com Deus. Eu disse uma palavra lá que eu vou dizer para você hoje. Se alguém questionar onde vai o dinheiro da sua igreja, você sabe onde vai. Amém? Amém. Então você sabe, eu sei para onde vai o dinheiro da minha igreja. Mas hoje eu estou fazendo o ofertório, eu gosto de ouvir a oferta, porque às vezes quando alguém fala, o meu coração se move, eu dou sempre uma oferta maior. E às vezes eu fico tão mal quando eu não tenho uma oferta para dar e alguém ministra. Eu falo, meu Deus, eu não sei se você é tocado na hora da oferta, mas eu sou. Eu sou. Então hoje você está ouvindo o som, essas caixas estão aqui, a gente usa no encontro com Deus. Porque o nosso som essa semana queimou. Como conserta isso, irmãos? Se você não contribui, se você não ajuda, se você não é fiel no seu dízimo, na sua fé, sem fidelidade não há provisão. Você pode dizer comigo, sem fidelidade? Sem fidelidade não há provisão. não há provisão. Irmãos, Deus não quer pessoas que devolvem o dízimo quando nem entendem. Deus quer pessoas fiéis. Aquelas pessoas que ao receberem seu salário, inclusive nessa terceira, são pessoas que propõem o coração. O primeiro é de Deus. Deixa eu separar o que é de Deus. O dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor. Porque tem de gente vivendo uma vida miserável, uma vida de enfermidade, uma vida de miséria, por não serem fiéis ao Senhor. E aqui você é ensinado, você só não é se não quiser. Mas aqui você é ensinado. Eu tenho pessoas que não são membros na igreja e devolvem o dízimo. Tem pessoas que são membros dessa igreja que estão em outro estado. Mas lá onde está tem fidelidade e devolve o dízimo aqui. Uma Zabrete que mora em Juiz de Fora é uma prova disso. Porque a pessoa que realmente se converteu de verdade, o problema para ela não é dar. Ela não importa onde vai estar. Ela está ligada e ela tem prazer em contribuir.
Você entende isso, irmão? Então, você vai pegar a sua oferta, porque a oferta é sua mesmo. A oferta é o que eu tenho a oferecer. O que você tem para oferecer hoje ao Senhor? Talvez você diga, eu não tenho nada, nem uma moedinha das duas, as duas moedinhas da viúva não tenho. Mas eu quero ofertar um quebrantado coração. Aleluia. Porque tem gente que não oferta dinheiro nem um quebrantado coração. Às vezes também eu pago para o momento da oferta, alguém ministrar, porque eu gosto de ver quem vem colocar. Eu queria que hoje a gente usasse as salvas ao invés de fazer um plástico. Vamos ver se usando a salva, algumas pessoas, quando vê a salva vindo até você, porque tem gente que tem vergonha de minha frente. A Bíblia diz que Jesus observava o momento da oferta. Ele viu aquela viúva, como viu os ricos lançarem ali a sua oferta. Eu gosto de assistir quem vem ofertar. Eu gosto de ver quem vem devolver o dízimo. Meu coração se alegra quando vejo novos convertidos, pessoas iniciando na fé e não tem dificuldade de trazer o Senhor uma oferta. Então eu fico feliz, muito feliz com isso. Então nós vamos ofertar nesse momento. Só que antes de de pé, vamos orar. Jesus é o Rei. Jesus continua sendo o Rei. Você sabia que no reino os súditos não tem nada? Tudo é do Rei. O Rei apenas deixa você usar. Jesus é o Rei? Jesus é o Senhor? Jesus é o Senhor. Senhor, nós declaramos como este ato que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor. Com alegria, Senhor, devolvemos a Ti, Te damos aquilo que lhe é devido. E também chegamos ao altar para ofertar, para Te oferecer algo. Aceite, meu Pai, a oferta de cada um. Aceite o louvor de cada um manifestado nesse ato. Em nome de Jesus, repreendemos com isso o devorador, espírito de amargura. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Se você trouxe o dízimo, vem ao altar. A oferta você entrega aí mesmo onde está. Se você, a irmãzinha está levantando ali a maquininha, se você tem o dinheiro eletrônico, então com ela ali. See
Graças a Deus. Vamos ficar conosco aqui. Fica de pé, Marcelo. Fica de pé lá de Rio Claro. Terezinha não vem? A Fobia. Muito bem. Carol, você veio. Que milagre é esse? Que bom. Carol da nossa célula lá em Rio Claro. Bênção de Deus. Esse vermelho aí, essa aí eu sei quem é. Jesus é bom, amados? O tempo todo. Quem mais nos visita ali no Marcelo? Tem mais visitante? Tem aqui, seja bem-vinda. Primeira vez você tem? Seja bem-vindo. Quem te convidou? Sim. Amém. Você está na nossa igreja lá de fora. Tá, não é pro pai lá. A gente estava no Morro da Glória, agora está em outro ambiente lá. Aí depois você deixa o endereço, a gente passa para você, tá bom? Tem um equipamento bem-vindo, primeira vez? Não, né? Seja bem-vindo. Vamos dizer para todos os visitantes: Sejam bem-vindos em nome de Jesus e você. Nós amamos vocês. Muito bem. Essa noite eu quero falar com vocês um tema muito importante, que é um tema que está tomando conta da nossa sociedade. Eu quero falar sobre o medo. Existem muitas pessoas que estão vivendo pelo medo, direcionados pelo medo, envolvidos pelo medo, movidos pelo medo. Eu quero mostrar para você que o medo é um espírito e que existem vários tipos de medo. A ansiedade é o medo, a angústia é o medo, pavor. Eu vou te falar os estágios deles. É importante que você preste bastante atenção, porque Deus vai trazer libertação hoje aqui nesse lugar. Amém. Você precisa entender isso, porque é muito importante para a igreja ter a sua alma curada. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Salmo de número 139. Quando encontrar, por gentileza, se coloque de pé e obedeça a palavra do Senhor. A gente fica de pé para os juízes, para governadores, autoridades, presidente da República. Devemos ficar pela palavra de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhecem todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou, a língua, a boca, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. O que é que ele está dizendo? É sobre modo elevado. Não posso atingir. Ele diz: eu não consigo mensurar, entender, dimensionar o que ele vai começar a dizer. E ele começa: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, como uma pessoa pode se esconder de Deus? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá no inferno, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Você tem que ter certeza disso. Então diga: a mão de Deus me guia, e a destra dele me sustenta. Ele diz no 11: se eu digo as trevas com efeito
ao redor de mim se fará como? Noite, trevas, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti, Senhor. Não há nada mais do que o nosso Deus, amados. Aleluia. Ele disse: por que tu me conheces? Pois tu formaste o meu interior. Quem fez a tua alma, amado? Quem fez o teu espírito? Ele está dizendo aqui: tu formaste o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, são mesmo. A minha alma, a sua também, a nossa alma sabe muito bem disso. É uma verdade, amado. Olha que lindo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Como os ossos são formados no ventre da mãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, sem forma, sem corpo. E no teu livro, Deus tem um livro, foram escritos todos os meus dias. Cada um deles está escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Sabia que estava escrito que hoje você estaria aqui dentro hoje? Aleluia. Estava escrito que você daria um glória depois que eu dissesse amém? Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Oh, maravilhoso. E como é grande a soma desses pensamentos. Se os contasse, excede os grãos de areia. Meu Deus, é muito pensamento. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo ao do perverso, apartados de mim homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e com teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Agora, aqui tem uma oração que eu queria que você repetisse após me diga: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Senhor, tenho lido a sua palavra, ela é boa, a tua palavra é maravilhosa. Fala conosco, fala aos nossos corações, usa a minha instrumentalidade, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Alinha nesta noite a tua igreja, alinha espírito, alma e corpo com os céus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. A mensagem que eu vou pregar é baseada na escola da Associação Vitória em Cristo, que nesse ano teve um dos palestrantes, foi o Dr. Augusto Cury, um dos homens mais lidos da história, um psiquiatra, servo de Deus Altíssimo, que teve um encontro com Deus, se converteu ao Evangelho depois de décadas sendo ateu, não acreditava em Deus. Hoje acredita em Deus. Quem aqui já leu algum livro de Augusto Cury? Poucos. Não vou nem perguntar, porque tem gente que não lê nenhum, nunca leu nenhum. Tem gente que nem a Bíblia lê. Já entrei na minha veia apostólica. Mas eu vou segurar um pouquinho as pontas, porque eu preciso caminhar com você por um caminho muito importante. Uma das coisas que ele disse naquele encontro é que nós temos uma geração de idiotas emocionais.
E essa expressão parece dura, né? Mas ele estava falando que nós temos uma sociedade altamente doente emocionalmente. Haja visto que essa doença, ela não escolhe religião, não escolhe cor, não escolhe se é casado, se é solteiro, se é homem, se é mulher, não escolhe se é rico, se é pobre, tanto que não escolhe religião, que essa doença emocionais, essas doenças emocionais têm alcançado, inclusive, pastores. A gente tem relatos de um monte de pastores que vêm se suicidando, tirando a própria vida, missionários, líderes, obreiros. Isso não deveria ser assim. É porque as pessoas não tratam a alma com o devido cuidado que ela merece, com o que ela necessita. Abre a sua Bíblia comigo aí, por favor, na Epístola de São João, terceira carta de João, lá no João final da Bíblia, perto do Apocalipse. Então nós temos ali a primeira, segunda, terceira João. Eu queria mostrar para você uma coisa interessante. Só tem um capítulo, a terceira epístola de João, versículo 1 e 2. Quem achou diz amém? Amém. Paulo. João é chamado do apóstolo do amor. E ele escreve para um presbítero, para um pastor local, chamado Gaio. E ele diz: a quem de verdade eu amo. Olha o que ele deseja para ele: amado acima de tudo, acima de dinheiro, acima de emprego, acima de carro, acima de tudo, faço votos, desejo por tua prosperidade, ou que vá bem todas as coisas. Deus deseja que todas as coisas vá bem para mim. Ele diz: por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele diz: olha, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Diga comigo: saúde. Saúde. Assim como bem vai a tua alma. Amém. Quando a tua alma não vai bem, o teu corpo vai começar a dar sinais de que algo não está bem. Quando a tua alma, que é o homem interior, está mal, está enfermo, está doente, logo vai aparecer na superfície que nós chamamos corpo. Então os sintomas vão aparecer, e são vários os sintomas. Uma delas, uma doença psicossomática chamada depressão, vem matando um monte de gente, até porque muitas pessoas não chegaram à conclusão de que tem essa doença. E a gente vai dizer para você como que essas doenças vêm, e vamos falar também como que você pode sair hoje daqui curado em nome de Jesus. Primeiro você precisa entender que Deus te fez e Ele te conhece. Ele é o teu fabricante, e como seu fabricante, Ele determinou, estabeleceu. Você leu comigo no Salmo 139 que Ele já escreveu os meus dias. Ele já escreveu os meus dias. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de colocar um parafuso numa bucha ou numa madeira. Se você colocar o prego enjambrado, o parafuso enjambrado, ele pode até entrar, mas você pode não tirar nunca mais, porque tem um caminho para ele trilhar, tem um caminho para ele passar. O que tem acontecido com essa geração é uma geração que vem fugindo do seu propósito, ou melhor dizendo, a maioria não sabe nem por que nasceu, não sabe nem para que existe,
e não sabem certamente para onde estão caminhando. É uma geração perdida. E isso nos preocupa, amados, muitíssimo. Por que nos preocupa? Porque a Bíblia fala que há um inimigo que aproveita disso. Escuta o que eu vou falar para você. Os demônios agem sobre as doenças. O demônio age sobre a depressão. O diabo age sobre o medo. O diabo age sobre a angústia. O diabo age sobre a tristeza crônica. O diabo age sobre as doenças. E o objetivo dele é cumprir o que Jesus disse em João 10: matar, roubar e destruir. Mas você não pode esquecer, amados, que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. O diabo pode querer matar, mas Jesus é a vida. O diabo pode querer matar, mas Jesus é a vida. Ele disse, ele garantiu para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz: ainda que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que não apareça mais solução, viverá. Ele garante. Quando as pessoas disserem para você: não tem mais jeito, não há possibilidade, não tem outro caminho, confie em Deus. A palavra final é a dele. Ele é o Senhor. Você tem que ter isso dentro de você. Agora, uma coisa importante que ele diz aqui: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Próspera a sua alma. Quem é daqui já há mais tempo sabe que eu já expliquei o que é alma, mas eu vou falar. A alma, ela tem 3 atribuições. Em que lugar ela está em nós? Você é um ser formado de espírito, alma e corpo, nessa ordem. Você é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23, está escrito isso lá. No dia que o Senhor vier buscar a igreja, abre sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele não vai querer levar uma alma em pedaços. Escute isso, amados. Ele vai querer que você vá como ser completo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Quem achou isso, amém? Ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso todo espírito, alma e corpo sejam plenamente o que, gente? Conservados. Na minha Bíblia diz íntegros, plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a verdade é que se Jesus voltasse hoje, muita gente ficaria porque você acha que está bem, mas está mal. Ele disse que na vinda do Senhor, o seu corpo tem que estar bem, o seu espírito tem que estar bem e a sua alma também. Então muitos de nós cuidamos do corpo. A mulherada então sabe, né? Estica cabelo de lá, chapinha de cá, pinta de lá, e raspa a sobrancelha de cá. Os homens hoje é sobrancelha também, raspa de lá, fica forte, malha, corpão, barriga, tanquinho, cabelinho cortado na reta, né? Bigode fininho, né? A barba, compra um monte de coisa, e passa na barba de cá, na barba de lá, o corpo
Porque o seu espírito não se alimenta de arroz, de feijão, se alimenta da palavra de Deus, da oração, da busca da presença do Senhor. E na verdade, você tem um dia que você quer Deus, tem dia que você não quer Deus, tem dia que você deixa a carne vencer, então. Mas da alma, irmãos, as pessoas estão acabando com a alma. Eu queria que você entendesse, a alma é sua mente, diga comigo, mente. E a mente vai envolver os teus pensamentos, vai envolver o seu raciocínio, o seu intelecto, aprendizado, está tudo aí, mente. As informações que você recebe, mente. Segundo, suas emoções, alegria, tristeza, está aí na alma. É a segunda atribuição da alma. A terceira é a vontade. É o que nós chamamos muitas vezes de livre-arbítrio, a decisão, o direito de tomar decisões, de dizer quero, não quero, faço, vou, não vou. E isso na nossa alma é mais difícil de converter. Porque muitas vezes as emoções de algumas pessoas são convertidas. Quantos homens eu já ouvi falar? Ele não chorava antes de conhecer Jesus. Ele não chora, mas na presença de Deus chora. Porque é fácil as emoções, a alma se converter. O segundo, difícil de se converter, então seria o intelecto, seria o conhecimento. Tem muita gente racional. E as coisas de Deus não é explicada pela lógica. As coisas de Deus é pela fé. É pela fé. E a fé, ela não é algo espiritual, irmãos, apenas. Deus é um Deus de fé. E nós também devemos ter fé. Quando alguns dizem a esperança é a última que morre. Esperança não é fé, mas eu digo que o último que pode morrer é fé. Porque sem fé você não pode agradar a Deus. Sem fé você não chega a lugar nenhum. Então aconteça o que acontecer, irmãos, nunca perca a sua fé em Deus. A despeito de tudo, continue crendo em Deus, confiando nele. Ele é o teu socorro, é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu Deus, o teu braço forte, a tua esperança, o teu alimento, o teu sustento, o que te guia, o que te guarda, o que te orienta, o que te salva, o que te dá vitória. Pode perder a fé. Diga comigo, não posso perder a fé. Não posso perder a fé. Então, olha uma coisa importante em relação à alma das pessoas. Segundo Augusto Cury, as pessoas hoje, elas têm informações que elas levariam 200 anos para tê-las. Ou seja, a sua mente hoje, ela está com tanta informação que para ter essas informações que tu tem hoje, tu levaria por exemplo 200 anos para aprender. O que é isso? Uma sobrecarga. Preste atenção a uma coisa que eu vou explicar. Essa igreja que nós construímos foi feita toda a parte elétrica. Ela tem uma capacidade. A gente não pode chegar ligando tudo. Eu não posso botar 2 vezes esse ar-condicionado, qualquer tipo de lâmpada, ligar som, ao mesmo tempo funcionar, porque está cuidando da escritura, tem uma carga suficiente que ela pode suportar. Quando você coloca acima disso, o que vai acontecer? Um curto-circuito ou um apagão. Na maioria das vezes acontece um apagão, sobrecargas, porque é isso que tem acontecido. Uma criança hoje, segundo ele, tem mais informações do que o imperador Tito na época que dirigia Roma e o mundo inteiro. Uma criança hoje, o teu filho, que é agitada, nervosa, estressada, brigando, adolescentes hoje, com 10, 12, 15 anos, querem se matar, querem morrer. Por que querem morrer? Porque hoje eles têm mais informação
do que um presidente da República, do que um presidente dos Estados Unidos. Mais informação do que Nabucodonosor, que na época dirigiu todas as nações do mundo. E você já ouviu falar na Bíblia de Nabucodonosor. E da onde vem todas essas informações, irmãos? De uma falta de equilíbrio, de uma falta de limites que você mesmo não impõe a si mesmo. Então o que acontece? Esse excesso de informações que você tem tido. E aonde você adquire essas informações? Nas redes sociais, no celular. Essa é uma geração que não troca mais conversas, não dialoga. As pessoas não conseguem hoje, irmãos, ficar um minuto sem teclado, sem ficar no celular. Tem gente que dorme com o celular ligado, amanhece com o celular ligado, e quando você está tranquilo, fazendo comida ou alguma coisa, algo bate lá no teu cérebro. Você precisa de mais informação, mais informação, mais informação. E você está se alimentando disso tudo. Só que quando você entra lá, você não vê só as coisas boas. Você também recebe um monte de coisas ruins. E o que acontece, irmãos? Hoje quem consegue receber uma ligação no dia, uma ligação, considera-se felizado. Mais informações no celular você tem várias, no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. As pessoas não querem que a vida delas seja conhecida dos outros. Mas se você colocou um vestido vermelho, você coloca lá, coloquei um vestido vermelho. Hoje eu almocei frango. À noite eu já sei, vou comer estrogonofe. Eu queria que você começasse a pensar, irmãos, o que é que tu está fazendo com a tua alma. Porque isso que eu estou pregando aqui, eu não estou pregando porque eu vi Augusto Cury. Eu venho falando isso com vocês há muito tempo. Eu venho dizendo isso para vocês há muito tempo. Essa semana nós estávamos num lugar, um homem que estava fechando uma locadora de DVD, de vídeo. Eu falei assim, o Netflix acabou com vocês, né? Ele falou, não foi o Netflix. Eu falei, não, é porque a pessoa agora tem um filme ali. Ele falou, não foi o Netflix, porque nós recebemos filmes muito mais avançados e atuais do que o que se coloca no Netflix. Netflix é filmes que já passaram, já ganharam Oscar. Ele falou assim, o que acabou conosco foi o comportamento da sociedade. E eu quis ouvir um pouco aquele homem. E ele falou assim, a sociedade hoje não aguenta ficar 2 horas diante de um aparelho de televisão assistindo um filme. A sociedade hoje é uma sociedade que ela, a cada dia, ela quer tudo rápido, informações rápidas. Porque antigamente você tinha que se ater. A televisão vai te prender e você tinha que se ater. Se eu for perguntar aqui, um monte de gente mais não segue novela, mas tem muita gente ainda que ainda segue. As pessoas não querem nada que as prenda, elas querem uma liberdade que elas não deveriam ter. Você tem que começar, irmãos, a ouvir esta mensagem, a refletir o que é que você está fazendo com a sua alma. Você está se destruindo, você está se matando. Você pode ter, mas você não pode usar isso. Isso não pode te dirigir o dia inteiro, todos os dias, toda a semana. Você não percebeu quanto tempo você para diante disso. Você não percebeu. Essa é a verdade. Você não percebeu que a maioria do tempo da sua vida você começa meia-noite a teclar ali no WhatsApp,
ou observar Facebook. Você sabe que eu tenho Facebook, mas é a minha esposa que cuida. Imagina a cabeça dela, doente como deve estar, se cuida do dela e do meu e da loja. Eu não quero saber, não quero, não aguento aquilo. Aquilo parece um fundo sem poço. Eu quero ver tudo que está lá. E vou passando, nunca chego no final. Eu tenho dificuldade com isso. Eu começo a ler um livro, eu tenho que terminar o livro. Ele tem que ter final. Ou então, cena no segundo capítulo. Segundo lançamento. Mas esse negócio que nunca termina, irmãos. Eu saio dali com a sensação de que eu tenho que voltar, porque tem que terminar algo que eu não terminei, que nunca vai terminar. Isso está errado dele? Não. Agora eu vou te falar uma coisa. O teu Facebook é de Jesus? Amém. O teu Facebook é de Jesus? Eu não vejo, irmãos. Os crentes entram lá para brigar de política, para falar de time de futebol, mas eu não vejo os crentes colocar um testemunho de como foi o culto de domingo à noite. O culto não coloca, o crente não coloca um testemunho de que Deus abriu uma porta de emprego. Já sei por que você não coloca, porque vai ter pouca visualização e compartilhamento zero. Você quer colocar coisas lá que ele possa compartilhar. Você não pode se esquecer, irmãos, que o que o diabo ofereceu a Jesus foi exatamente coisas que pudessem destruir a alma, corpo e espírito de Jesus. Preste atenção. Quem está me ouvindo aqui? Amém. Ele primeiro oferece a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Pão alimenta o corpo. Aí o Senhor diz assim: vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. Você entendeu? Amém. Então, o que é que te sustenta a palavra de Deus? Aí o diabo ofereceu para Jesus algo relacionado à sua alma. Fama. Primeiro ofereceu a fama. O segundo, a fama. Leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim: está escrito, Salmo 91, se tu pular daí, os teus anjos vão te pegar e vão te colocar aqui embaixo, e nada vai te acontecer, e você vai se tornar conhecido mundialmente, você vai ser famoso. Só que Jesus diz para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor venceu Satanás usando o poder da palavra, amados. Depois, o diabo, isso aí, o saciar a alma, né? Ele está oferecendo Jesus fama. A gente gosta disso, irmãos. A gente gosta do prazer, ser conhecido, famoso. As pessoas querem isso. Só que depois que as pessoas alcançam, elas querem fugir disso, porque elas não aguentam. Elas não foram feitas para isso. Não queira ser famoso, não queira ser famosa. Tem gente que, para ter fama, abre mão de princípios, abre mão de valores. Não é à toa que por isso que as pessoas postam o seu corpo nu, se exibem, porque para elas não importa, importa é serem conhecidas. E aí, quando elas recebem uma crítica, não gostam. Todos estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Diga amém. Amém. Então vamos um pouquinho mais. Depois o diabo pega Jesus e leva ele a um monte muito alto e diz assim: você quer ter? Eu te dou tudo que tu quer. Se tu quiser, eu te dou todo este mundo e a glória deles. Tudo isso eu te darei. Você só precisa fazer uma coisa: viola os teus filhos, viola uma lei. Qual a lei, Satanás? Que lei ele queria que violasse? A Bíblia diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade. Ele diz assim: basta o Senhor me prestar um culto, basta o Senhor me adorar,
se tu prostrar e me adorares, se tu me tornar o rei da adoração, tudo isso eu te darei. Ele queria desviar Jesus da sua missão. Ao Senhor disse: vai, Satanás, essa lei nunca será quebrada. Sabe por quê? Só a Ele adorarás, só a Ele darás culto, só a Ele servirás. Você não foi feito para servir a outro, irmão, a Deus. Amém? Amém. Diga: eu fui feito para adorar a Deus. Você não pode adorar outro. Você não pode adorar o seu corpo. Você não pode adorar o seu gato. Você não pode adorar o seu pastor. Mas você já deve ter percebido que tem muitas coisas que te dominam. Aquilo que você presta culto é aquilo que você serve, é aquilo que você se torna escravo. Então, se você ama o dinheiro, você será escravo do dinheiro. Se você ama o trabalho, você será escravo do trabalho. Aquilo que tu ama te escraviza. Diga: aquilo que eu amo me escraviza. Preste atenção numa coisa, irmãos. Eu me considero um homem próspero e vou te dizer uma frase que você deve fazer: eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Você está entendendo? Muitas vezes na vida você não vai ter tudo que você quer, mas o teu Deus dará tudo que você necessita. O nosso Deus, segundo as suas misericórdias, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Então você precisa entender: seu espírito, alma e corpo tem que estar íntegros para o Senhor. Agora eu vou lhe falar uma coisa. É exatamente por causa disso que ele falou de duas coisas que estão levando as pessoas a adoecerem e se tornarem idiotas emocionais. A primeira foi essa que eu acabei de dizer para você, que é exatamente essa vida que as pessoas têm de excesso de informação, consumidores excessivos de informação. A segunda é excesso de presente. Excesso de presente. Por que as nossas crianças estão estressadas hoje muito? Porque muitos pais, para compensar a sua ausência, a educação que não consegue dar, o ensino que não consegue dar, dá às crianças presentes. Presentes e presentes e presentes e presentes. Quando na verdade o seu filho que é você, a sua filha que é você. Porque a maioria de nós aqui fomos criados brincando de carrinho de rolimã. Soltando pipa. Eu não fui criado com isso, não. Eu não podia, porque era pecado. Não podia, não. Bola de gude, jogar futebol. Hoje eu estava no sítio, e aí quando alguém começava a brincar com o celular lá, eu ia lá e para com isso. Aqui é lugar para comunhão. Você não consegue entender? E o pessoal fica doido, dá uma crise de abstinência. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Parece aqueles viciados em droga. Eu preciso fumar. Preciso fumar. Irmão, que negócio é esse? Que coisa terrível. Ano que vem você não vai ler mais a Bíblia aqui com o celular. Você vai ter Bíblia de papel. Amém. Vai pelo menos 2 horas e meia parar com essa porcaria de Deus. Amém ou não? Amém. Ano que vem não quero. Nos 12 dias de clamor, você já pode ter sua Bíblia. Amém ou não? Amém. Bíblia. Então, por que você precisa entender esse excesso de presente? Só que não é só dar o presente. Tem gente que excessivamente está se presenteando e não percebeu que é a sua alma. Vou falar para você aqui de gente que compra roupa toda semana.
não me serve mais, pegou um vestido, usou só uma vez, um calçado está apertando, é o carro, não tem nada a ver. A sua alma, sabe o que está acontecendo? Sua alma está doente. E aí, porque a sua alma está doente, ela fica te dizendo para você: compre, isso vai te fazer bem. Coma chocolate, isso vai te fazer bem. Coma comida, vá para um restaurante. Então hoje é uma sociedade que está se presenteando demais. Você tem tudo o que quer e o que não precisa. Quer ver? Tem gente que nesses canais de televisão tem lá aquele Photoshop, não estou chamando de negócio. Panela de pressão e cozinhar um feijão por vez.